Fala, concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que está no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, vai Vence. Aluno do CFP, agora assista a aula de português. Missão dada é missão cumprida. Vai Vence. Opa, bom dia. Muito bem, então vamos lá, vamos à nossa análise. Olha, nós vamos começar hoje falando um pouco de tipologia textual, tá? Então vamos começar logo por aqui, depois a gente avança para outros estudos. Então vamos aqui para essa análise da tipologia textual. E aí, gente, eu já começo perguntando a vocês, quando nós falamos em tipologia textual, quais são os nomes que vêm à mente de vocês? Quando você fala em tipologia, você lembra de quê? Nada. Vou te dar uma pista. A matéria de 8ª série. Gênero? Não. Tipologia está ligada a tipo de texto. Aí quais são esses tipos de texto? Isso. O que mais? Interpretativo? Não. Nós temos a narração. Nada. Descrição. Injunção. Exatamente. Dissertação. Então, sempre que você falar em tipologia, você vai ter que lembrar desses nomes. Então, dentro dessa análise da gramática, tipologia textual. A tipologia textual, na verdade, são 4 as tipologias. Aí nós temos a narração, nós temos a descrição, nós temos a dissertação e nós temos a injunção. Então, sempre que nós falamos em tipologia textual, sempre que falamos em tipos de texto, nós vamos associar a essas criaturinhas aqui no quadro. Narração, descrição, dissertação e injunção. Tá legal? E aí, o que vai acontecer? Olhando para essas 4 tipologias, qual delas você olha e fala? Se a prova tivesse sido ontem, tchau para mim, eu não queria acertar. Qual dessas tipologias você olha e fala assim, professor, fala logo dessa, que se faltar energia, eu já estou salvo. Injunção. Então, normalmente a injunção, de fato, é a menos conhecida. É a que mais derruba, não é isso? Então, vamos lá para a análise. Quando nós falamos em injunção, já vamos destacar para cá, vai anotando lá, essa tipologia, gente, ela não é difícil. Na verdade, é uma tipologia bem simples. O que faz o aluno errar a injunção, primeiro, ele nunca ter ouvido falar, então acaba sendo um pouco mais difícil. Outra, ele já ouviu falar, ele já estudou, mas, infelizmente, ele não tem uma estabilidade emocional. Então, na hora da prova, ele fica nervoso, né? Então ele fica ali apressado, fica olhando, tirando a estabilidade da criatura, enfim. Alguns fatores podem influenciar. Mas, de uma forma geral, é uma tipologia muito simples. E aí existem sempre aqueles seres evoluídos. Vou perguntar a esses seres, aqui na sala, quem é que sabe alguma coisa sobre a injunção? Se a prova fosse, por exemplo, agora, o que você ia falar sobre a injunção? Farei essa passagem? Alguém falou. Oi? Isso, o cardápio pode ser ligar a questão do cardápio. Qual é a palavra-chave que vai definir a injunção? Uma orientação. Exatamente isso. Então, quando nós falamos em injunção, a injunção é a tipologia textual que vai trabalhar com a orientação. Então, ela expressa uma orientação, ela vai trabalhar com a instrução. Então, dentro desse estudo da gramática, sempre que você fala em injunção, você associa a injunção à ideia da orientação, à instrução. Ou seja, é a tipologia, bom dia, que vai nos instruir a fazer alguma coisa, que vai nos orientar a fazer alguma coisa. E aí, gente, aqui na injunção, nós teremos uma abundância
de verbos no imperativo. Então, nós teremos muitos e muitos e muitos verbos no imperativo. E aí vem a pergunta, quando nós falamos em imperativo, traduza, o imperativo trabalha com a ideia de quê? Ordem, pedido, apelo. Então, toda vez que você fala em imperativo, você vai associar o imperativo à ordem. Você vai associar o imperativo ao pedido, você vai associar o imperativo ao apelo. Então, dentro dessa análise da gramática, injunção, tipologia, injunção, é aquela que vai nos orientar, é aquela que vai nos instruir a fazer algo. Teremos uma abundância de adjetivos, muitos e muitos, imperativo, muitos e muitos e muitos verbos no imperativo, ou seja, a ordem, o pedido, o apelo. Tudo certo? Bem, isso aqui foi a explicação que eu dei, né? Explicação a respeito da injunção. Agora faremos uma coisa muito importante. Agora faremos a exemplificação. Alguém tem ideia do que seja exemplificação? Alguém tem ideia do que seja exemplificar? Quando alguém fala assim, exemplifique, o que significa isso? Nunca ouviram falar? Exemplificar é explicar dando exemplos. Então, toda vez que você fala em exemplificação, vou colocar bem aqui, ó, nada mais é do que explicar dando exemplos. Então, é uma ótima maneira de aprender, é uma ótima maneira de ensinar. Então, explicar dando exemplos, explicar apresentando exemplos. Então, quando você pega, por exemplo, injunção, acabei de explicar o que é injunção. É a tipologia que vai te instruir a fazer algo. É a tipologia que vai te instruir a fazer alguma coisa. Agora, nós vamos exemplificar. Ou seja, vamos dar exemplos. Então, vamos lá para os exemplos. Você falou ainda há pouco um exemplo, o menu, né? Mas o menu, na verdade, ele é uma descrição, porque ele vai descrever os alimentos lá. Uma bula, exatamente. Não toda a bula, mas a posologia. Receita. Então, vamos começar com a receita. Quando nós pegamos, por exemplo, a receita culinária. Atenção. Gente, a receita culinária tem quantas seções? Tem quantas partes? Tem 2 partes só. A receita só tem 2 partes. Isso, e os ingredientes só. Então, toda a receita tem 2 seções. Então, você tem ali os ingredientes e você tem o modo de preparo. Qual das 2 seções da receita culinária nós vamos tomar como exemplo da injunção? O modo de preparo. Então, quando você pega o modo de preparo, ele é um exemplo de injunção. Porque quando você pega os ingrediente ele não se enquadra na injunção. Se você fosse enquadrar o ingrediente, qual dessas tipologias você colocaria o ingrediente? Na descrição. Então, quando você pega, por exemplo, descrição, descrever, dá detalhes. Perceba que quando você pega a receita culinária, naquela seção dos ingredientes, ele vai descrever a quantidade. Ele vai colocar assim, 3 ovos, 250 gramas de manteiga, meio quilo de... Vocês estão entendendo? Então, nesse caso, ele vai trazer ali a descrição. Então, uma descrição que você enxerga são os detalhes. Na receita culinária, a injunção aparece no modo de preparo. Então, quando você vai lá para a seção modo de preparo, repare que lá, gente, vem carregado de verbos no imperativo. Ali vem muitos e muitos e muitos e muitos verbos no imperativo. Então, como é que ele coloca no modo de preparo? Ele diz assim, ó, misture o ovo com o trigo. Olha a ordem lá, misture. Vocês estão vendo? Aí, que mais? Acrescente a manteiga. Que mais? Coloque tantos ovos. Bata por tantos minutos.
há-se por tanto tempo. Veja que está carregado de verbos no imperativo. Então, misture, há-se, coloque, bata. Vocês estão entendendo? Então, quando você tem muitas ordens, quando você tem muitos e muitos e muitos verbos no imperativo, toda essa orientação, aí você tem a injunção como tipologia predominante. Por que predominante? Porque você sempre encontra mais de uma tipologia, mas sempre tem aquela que predomina. Tá legal? Então, nesse caso, é a predominante. Um outro exemplo ainda de tipologia injuntiva recorrente em prova é o manual de instrução. Então, quando você pega o manual de instrução, ele é um belíssimo exemplo também, nesse caso, perceba, de texto injuntivo. Então, como é que seria essa análise? Vejam só, vamos para a injunção, manual de instrução. Você compra um ventilador. Ninguém vai montar o ventilador para ti. Tu vai ter que montar esse ventilador. E aí você pega o manual e começa a ler. Coloque a base, coloque a arte, coloque a grade, não sei o que mais, aérea, se gire para a esquerda. Então você tem, nesse caso, o manual de instrução como excelente exemplo de texto injuntivo. Perceba que ele é carregado de verbos no imperativo. Uma receita médica, quando lá na receita aparece assim, tomar o medicamento de 8 em 8 horas. Ora, tu vais tomar de 4 em 4? Não, pelo amor de Deus, né? Então, de 8 em 8. Se ele falar assim, tomar o medicamento sempre após uma refeição. Aí você vai dizer, eu vou logo tomar em jejum, que é rapidinho que faz efeito. Não, criatura, pelo amor de Deus. A receita é clara, é após a refeição. Entenderam? Então, você tem ali também outro exemplo. O próprio edital de vocês. O edital, claro, tem mais de uma tipologia, tem dissertação, tem descrição, mas no edital também tem injunção. Qual é a parte do edital que vem injunção? Não, seja preciso. Quando você lê o que no edital que está em injunção? Tem que dizer, olha, quando eu estou lendo isso aqui, aí isso é injuntivo. Está escrito lá no edital. Não, ninguém lembra? Não, professor, não saiu o edital. Mas vocês já viram com o edital antigo, né? E aí? Bora pegar ordens no edital. O candidato deverá comparecer com 1 hora de antecedência. É uma ordem. Tu vai aparecer 1 hora depois lá. O candidato deverá aportar identidade, uma identificação, documento oficial com foto. Aí tu vai levar teu CPF. Tem que ser com foto. O que mais? Uma caneta esferográfica transparente preta. Tu vais levar uma opaca rosa. Tu não vais conseguir fazer a prova. Entenderam? Então são ordens. E aí, nesse caso, essa parte ali é injunção. Quando ele impõe várias regras. Entenderam? Deverá aportar o documento de identificação. Né? Todo mundo entendeu o que é injunção, gente? Bem fácil, né? Não é difícil. Então, só erra quem nunca ouviu falar. Tá legal? Ou a pessoa quando perde para ela mesma. Muito bem, vamos avançando. Próxima tipologia, narração. O que vocês sabem sobre a narração? Falem tudo que vocês sabem sobre ela. Isso, conta uma história, um fato. Olha, quando nós pegamos a palavra narração vem da palavra narrar. E narrar nada mais é do que contar. Contar um fato, contar uma história, contar um acontecimento. Então, toda vez que você narra, né, você está ali contando um fato, contando uma história, contando um acontecimento. Aí nós temos ali o que a gramática chama de narração. Bem, para que nós possamos narrar uma história sendo verdadeira ou fictícia, nós precisamos de alguns aspectos. São os chamados aspectos da narração, aspectos narrativos. Então, só podemos narrar com esses aspectos. E aí, de cara logo, já temos 3 aspectos da narração. Quais são esses 3? Nós precisamos de um espaço, nós precisamos de um tempo e nós precisamos de um personagem. Então, esses 3 elementos aparecem imediatamente. Então, para que você consiga narrar, você vai precisar imediatamente desses 3 elementos. Perceba que toda vez que você vai contar uma história, toda vez que você conta um fato, e perceba que isso é muito comum.
Toda hora estamos contando alguma historinha que aconteceu com você, que aconteceu na sua casa, que aconteceu com algum parente, né, com um conhecido. Então, toda hora contamos uma história. E aí perceba uma coisa, toda vez que você vai contar uma história, um fato, um acontecimento real ou fictício, tá? Para narração pode ser real ou fictício, esses 3 elementos vão aparecer imediatamente. Queres ver um exemplo? Você está conversando com alguém aqui agora, você fala assim, ei, fulano, deixa eu logo te falar uma coisa. Ontem, quando eu cheguei lá na casa dela, o outro já estava lá. Então, veja, rapidinho apareceram esses 3 elementos. O ontem é o tempo, a casa dela é o espaço e o outro é o personagem. Entenderam? Então, toda história que seja uma historinha que você vá contar, esses 3 elementos já vão aparecer imediatamente. Então, nós temos aqui, nesse caso, espaço, tempo, personagem. Espaço, tempo, personagem. Precisamos disso. Desses 3 elementos, eu considero o tempo o mais importante. Não, para a gramática todo mundo é importante, mas eu considero o tempo assim algo muito, muito importante, exatamente porque a narração apresenta algo que as outras tipologias não apresentam, que é a progressão temporal. Então, a progressão temporal, veja só, é algo que a narração apresenta, mas que as outras tipologias não apresentam. O que é a progressão temporal? Na narração, o tempo passa, o tempo avança. Ele não está parado, ele não está estanque. E aí, para mostrar para vocês o que é uma progressão temporal, vamos voltar a exemplificar. O que é exemplificar? Sempre é dar exemplos, está explicando, dando exemplos. Então, vamos dar um exemplo de progressão temporal. Vamos pegar, por exemplo, uma novela. Uma novela apresenta a progressão temporal. Começou, vou pegar o último capítulo da novela. Começou o último capítulo. Ei, gente, começou, a mocinha tá grávida. Comercial, voltou. A mocinha já teve o filho. Comercial, voltou. O filho da mocinha está correndo pela casa. Comercial. Já perceberam isso nas novelas? Aí ele coloca assim, lá, a cada volta do comercial eles colocam 3 meses depois, 5 anos depois. Acho que vocês já viram isso num filme, isso é comum também, né, em filme. Meses depois, dias depois. Perceba que o tempo está passando. Essa marca, essa característica que trabalha com a passagem do tempo é o que nós temos, nesse caso, como marca, como progressão temporal. Então, na progressão temporal, o tempo, nesse caso, ele não está parado. Na progressão temporal, né, você tem a progressão desse tempo e isso é marca de narração. A partir de hoje, toda vez que você for contar uma história para alguém, atente como é que você conta essa história. Você fala assim, olha, ontem à noite nós fomos para o aniversário e foi super legal. Eu já fui chegar em casa, acho que já era 1 da manhã, ó, à noite. Já está 1 da manhã agora, o tempo está passando. Já fui chegar em casa 1 da manhã e até desarrumar, né? Eu tava elétrico, até eu dormir, demorou, tô até com sono ainda. Então, já fui dormir acho que umas 2 horas, 2h30. Acordei cedo, né? Acordei ainda agora para vir para cá. E aí perceba que você vai contando, o tempo vai passando. Então, quando você fala assim, quando cheguei ao consultório médico, não tinha muita gente lá. Mas depois lotou, caramba, parece que aquele povo estava preso, com todo mundo junto. Então, veja, ó, você vai contando e a história vai passando, né? O tempo vai passando. Às vezes, naqueles livros de literatura, aparece assim, o café esfriou e o fulano não chegou. O que significa dizer o café esfriou? O tempo passou, né? As folhas caíram mais uma vez e ele não retornou para casa. As folhas caíram, mais um ano se passou. Né? Por quê? Porque você tem as estações do ano em que as folhas caem. Ou seja, tudo isso é marca, é progressão temporal. Só quem vai se preocupar com essa progressão na contagem de uma história, claro, sempre uma história por trás, é a narração. Entenderam? Por isso a progressão temporal. Muito bem, depois passamos para a próxima tipologia, passamos para a descrição. E aí, quando nós falamos em descrição, vem da palavra descrever, e descrever, por sua vez, significa detalhar. Então, sempre que você fala em descrição,
você fala em descrever. Descrever é detalhar. Você vai dar detalhes. Detalhes, de fato, de uma pessoa, de um espaço. Gente, vamos ver quem pode me ajudar. Qual é a classe gramatical predominante aqui? Adjetivo. Quando eu falo classe gramatical, substantivo, adjetivo, pronome, verbo. Então, aqui na descrição, nós teremos uma abundância. Abundância de adjetivos. Teremos muitos e muitos... Eita, quase leva o fio aqui. Muitos e muitos e muitos adjetivos. Tá legal? Essa aqui é a análise. E aí, por que, gente, muitos adjetivos? Porque nós vamos ter que, digamos assim, detalhar. É mais ou menos assim. Ei, aquele rapaz está aí na frente. A pessoa fala assim, que rapaz? Aquele que está sempre contigo, ele senta por aqui. Não lembro dele. Aquele, ele até veio ontem. E a pessoa fala assim, olha, não sei como ele é. Aí a pessoa fala, ele é alto, moreno, cabelo. Ah, tá, lembrei. Olha aí. Então, quando você traz adjetivos, você lembra. Você está entendendo? Ou quando você fala assim, olha, aquela moça está aí na frente. Que moça? Aquela que está sempre por aí, não sei quem é. Menina, aquela moça clara, cabelos claros. Ah, tá, lembrei já dela. Então, você traz, nesse caso, as características, os adjetivos, e aí você detalha. Se você for detalhar, por exemplo, a sala é ampla, clara, um quadro grande e branco à frente, uma porta na lateral. Vocês estão entendendo? Então, a gente vai trazer detalhes. Ou seja, grande, olha o primeiro adjetivo. Clara, ampla, cheio de adjetivos. Então, o adjetivo ele traz características e, claro, a descrição se apropria disso, né, para que, de fato, possamos ali, né, detalhar, dar detalhe das coisas. Então, a narração narra, ela conta, a descrição dá detalhes, injunção traz uma ordem, né? Sempre trabalhando com o pedido, carregado de verbos no imperativo. E a outra tipologia é a dissertação. Ei, gente, quando nós falamos em dissertação, são quantos tipos? A dissertação ela vai se ramificar, tá? Quais são as ramificações? Quais são os tipos? Quantos são os tipos da dissertação? Alguém lembra? Argumentativa, falta uma. Ela se ramifica, ela vai bifurcar. Vou logo botar essa aqui. Então, nós temos a dissertação argumentativa. Tá faltando uma. Isso. E a outra é a informativa. Sendo que a informativa também pode ser chamada de expositiva. Tá legal? Então, na hora da prova, ou ele vai chamar de informativa, ou ele vai chamar de expositiva. Bem, vamos lá então falar sobre elas? Gente, a dissertação informativa só tem um propósito, um único propósito. E qual é esse propósito? Informar. Então, a dissertação informativa, ela traz a informação, que é a mesma coisa que expor, tá? E aí, nesse caso, é isso que vai diferenciar da argumentativa. A argumentativa não vai apenas informar. A argumentativa vai defender uma tese. O que é uma tese mesmo? Quando você fala assim, defenda a sua tese. Uma ideia, um ponto de vista, uma opinião. Então, tese nada mais é do que um ponto de vista. Tese é uma opinião, tá legal? Tese é um posicionamento. Então, toda vez que você defende uma opinião, uma ideia, um ponto de vista, você terá uma tese. É diferente da informativa. A informativa apenas informa. Então, vamos começar aqui. Quando nós pegamos essa dissertação informativa, apenas traz a informação. Como é que seria essa análise? Seria assim, se eu perguntar a você, como estão os casos de Covid, né? Essa história da Covid, como estão os casos no Pará, no Brasil e no mundo? Aí você fala assim, olha, pelos dados, os casos reduziram drasticamente, né? Graças ao avanço da vacina. Ainda temos mortes, mas raríssimas mortes, né? Contadas as mortes, já não são
né, tão alarmante quanto foi naquele período, né, aquele período assim bem áureo da pandemia. Então você traz essas informações, tá legal? Como está sendo a questão da cúpula, né, do meio ambiente, né, dos países ali, né, das pessoas, das autoridades envolvidas? Olha, as reuniões estão acontecendo, estão traçando propostas, metas, né, o que vai ser feito a partir de agora. Então você vai trazer informações. Então tudo que informa é texto informativo, claro, também chamado de expositivo. Agora, quando você vai para a linha argumentativa, aí ele não quer só informar. Então, se eu pergunto para você, como é que está a história da queimada no Pantanal, né, ali na região do Cerrado? Aí você fala assim, olha, acontece, né, ainda se alastra, eles tentam, na verdade, usar estratégias para que no período de seca mais intenso não aconteçam as queimadas. Então eles já queimam de propósito, né, aquela parte que serviria de combustível lá na frente para atacar toda, né, aquela região do Cerrado ali. Então eles vão tratando dessa forma para tentar combater os incêndios que matam tantos e tantos animais ali no Cerrado. Então você está me informando. Agora, quando você passa para a argumentativa, não, você vai defender seu ponto de vista. Por exemplo, vamos pegar uma argumentativa agora. Vocês, não sei se eu já comentei com vocês, talvez sim, talvez não, mas vocês estão sabendo da confusão que está rolando em relação, por exemplo, à vinda da Petrobras explorar petróleo aqui na Amazônia? Comentei com vocês isso? Comentei com alguns de vocês, né? Outros não estavam ainda. E aí a pergunta é a seguinte, e aí você vai apresentar a sua tese, né? Você é favorável, foi descoberta, né, uma reserva de petróleo na Amazônia, na foz do rio, e aí a ideia que se tem, a Petrobras vem para cá explorar, já explora ali em Rio, São Paulo, naquelas plataformas, né? Então viria para cá, para a Amazônia, fazer a exploração também desse recurso, né, do petróleo e tudo mais. E a pergunta que se faz, você é favorável ou você não é favorável à vinda da Petrobras aqui para a Amazônia para a exploração do petróleo? Bem, alguns de vocês diriam assim, olha, eu sou favorável. Outros poderiam dizer, não, eu não sou favorável. Na hora que você fala assim, sim, sou favorável, você está apresentando a sua tese. O que é a tese? É o seu ponto de vista. Então você diz, eu sou sim favorável à vinda da Petrobras para cá. Outros vão dizer assim, não, eu não sou favorável. Também é uma tese, também é um ponto de vista. Então, quando você joga o seu sim, ou quando você joga o seu não, quando você diz eu sou a favor ou eu não sou a favor, quando você começa a fazer isso, você está se posicionando. E tudo que se posiciona vem para essa linha aqui, ó, para a linha argumentativa. É quando você apresenta a sua tese, você apresenta a sua ideia e a partir dali você vai defender essa ideia. Só que você só defende a sua ideia por meio de argumentos. Por isso que o nome é dissertação argumentativa. Porque precisamos de argumentos para defender o nosso ponto de vista. Vocês entendem? E aqui o que está em jogo nessa linha argumentativa é o poder do convencimento. Nós chamamos poder de persuasão. O que é o poder de persuasão? É o poder de convencimento. Então, eu quero te convencer de que eu estou certo. Eu quero te convencer de que eu tenho razão. E aí você joga com argumentos, e nesse caso nós teríamos que ter argumentos convincentes, né? Para que nós possamos, de fato, neste caso, definir essa dissertação argumentativa. Então, sempre com argumentos. E aí, quando você joga, sou favorável à vinda da Petrobras, não sou favorável à vinda da Petrobras, é uma tese. Aí eu pergunto, os que são favoráveis, por que são favoráveis? Eles vão dizer, professor, porque é o progresso. Nós não podemos nos afastar do progresso. Então, é necessária a exploração. Se já temos esse recurso, então sim, sou favorável. E também tem uma distância, são mais ou menos, né, até o leito ali do rio, são mais ou menos, sei lá, uns 500 quilômetros, se eu não me engano, quase 600 quilômetros, 500, 600. Aí, não, até de lá para cá não vai trazer impactos ambientais, então pode sim ser explorado. É o progresso, eu sou sim favorável e assim por diante. Aí outros vão dizer assim, não, eu não sou favorável a nada. Por quê? Progresso para quem? Progresso para o desenvolvimento da região. Mas assim, até que ponto desenvolve?
Por exemplo, as hidrelétricas vieram para cá e desenvolveram o quê? A energia produzida é levada para as grandes empresas. Nós somos produtores e quando aumenta a energia, a nossa é a primeira a aumentar. E aí? Então, que progresso é esse? Porque se fosse para trazer benefício, beleza, mas ao que tudo indica, se for igual a hidrelétrica, eu até lembro das aulas de geografia que o professor dizia, lá na década de 80, quando nós tivemos ali Tucuruí, o linhão de energia passava por cima de uma cidade bem do lado de Tucuruí, chamada Breu Branco. Né? O linhão passava por cima e a cidade era toda escura. Por quê? Porque a energia era toda levada para o grande capital. Não ficava para a cidade. Não podia fazer nenhum gatinho sequer, tadinho. Então, bem do lado, uma grande, né, hidrelétrica, mas não tinha energia. Aí, não, mas eu sou favorável porque vai trazer emprego. E aí vem o contra-argumento. Mas será? Normalmente, eles não absorvem a mão de obra local. Não é uma mão de obra qualificada. Geralmente, eles trazem de fora. Então, o que vai acontecer? Eles vêm, exploram, deixam os impactos ambientais e vão embora depois. Isso é progresso? Enfim, uma briga só. Aí tem os que são favoráveis, tem os que não são. Bem, na hora que você começa a brigar, na hora que você começa a discutir, apresentando argumentos, sim e não, você já está nessa linha, que é a linha argumentativa. Entenderam? E aí você vai tentar convencer o outro de que você está certo. Tudo bem, gente? Tá tudo certo para vocês? E aí, deu para lembrar as tipologias? Qual dessas vocês não lembravam mais mesmo? Qual dessas você olhar e falar assim, não, se a prova fosse hoje, já era. Era injunção, né? Mas aí vocês perceberam que não é difícil? Né? Tu lembravas, Laura, dessa? Ou não? Nós já tínhamos visto, né? Ou não? Oi? 14/6. Onde vocês estavam na manhã do dia 14/6? Aqui na sala? Nós já vimos essa. Não, mas nós já vimos essa aula que eu lembro. Não, claro, não para os novatos, né? Mas para a galera que já estava aqui, sim. É, eu lembro, foi recente. Tem o quê? Uns 2 meses, né? Acho que não, professor, de julho para trás. Tudo esquecido. Por que, cara? A praia não, porque quando sai a banca. Muito bem, gente. Vamos pegar agora o texto de hoje. Vamos começar o nosso sofrimento? Vamos lá. Olha, eu vou colocar aqui no quadro, logo o gabarito aqui das 10. Não o gabarito, mas eu vou elencar logo as 10 aqui. Que eu já vou circular as que vocês vão fazer, tá? Então, deixa eu ver. 1, 2... Gente, alguma dúvida em relação às tipologias? Alguém quer perguntar alguma coisa? Apresentar algum testemunho? Alguma lamúria? Experiência de vida? Nada? Deixa eu logo falar uma coisa para vocês. Do material de hoje, nós já fizemos a 8ª. Fizemos na semana passada a 8ª questão. Então, vamos lá na 8ª. Posso ler com vocês? Vocês não vão perguntar onde é que eu estou lendo? Posso ler a 8ª? Já? Então vamos lá. Mantendo-se os sentidos e a correção gramatical do 4º parágrafo, a palavra todavia, fizemos na semana passada essa questão, todavia pode ser substituída por qual palavra? Vocês lembram? Qual? Entretanto. Na semana passada. O todavia e o entretanto, aí na 8ª questão, eu pergunto a vocês, pertencem a que família? Vocês não estão estudando. Vocês não estão estudando. Isso aqui está uma semana. Pois é, qual é a família da oposição, Pamela? Como é o nome daquela família que trabalha com a oposição? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. É que a família mais importante, vocês não lembram. Tava pensando em que, Renato? Não falaste logo. Sétima, fizemos na semana passada. Não, 8ª, desculpa. É a família adversativa, letra D de dado. O ademais é aditivo,
O enfim é conclusivo. Lembram disso? Já está anotado a matéria da semana passada. Vocês têm material da semana passada ainda? Pois é, eu tenho a impressão de que vocês não trazem. Não, professor, meu cachorro rasgou. Tá aí? O ademais já está escrito. Na semana passada nós já escrevemos. Na letra A, o ademais é soma. Letra B e C, as letras B e C, o enfim, o portanto, pertence à mesma família. Qual é a família? Conclusão, conclusiva. E o entretanto é qual? Adversativa. Então, essa aqui. Bem, gente, vamos lá começar agora o texto. Nós já sabemos, comentei com vocês, que toda aula tem texto, né? Já que essa organizadora é... Na aula passada, vocês se deram bem com aquele texto? Não? Vocês foram humilhados? Foi? Será que vocês vão ser humilhados hoje? Acho que aí, professor, tomara que não. Vim tão feliz para a aula hoje. Bem, vocês irão fazer... Tá todo mundo com material, gente? Quem que não tem material? Todo mundo com material? Vocês... Não, de hoje agora. Já está aqui. Esse aqui é o texto 2 dela passada. Bem, então eu vou circular, vocês vão ler o texto e vocês irão fazer essas questões que eu vou circular aqui, ó. Dá para fazer a primeira, acho que dá para fazer até a quinta, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Dá para fazer já... Não, até a sexta. Dá para fazer já até a sexta. Tá? Então, eu vou dar... Geralmente eu dou para vocês meia hora, que é o tempo que vocês vão ler o texto, vão analisar, vão consultar o caderno, caso vocês tenham esquecido alguma coisa. Então, eu vou dar mais ou menos esse tempo para vocês fazerem, tá? Da primeira até a sexta. Renato, posso pegar essa cadeira aí? Posso pegar essa carteira, tá do teu lado?
E aí, Vuca, só para ter uma ideia, quantas pessoas estão fazendo ainda? Faltam quantas? Uma? Muito bem, então, vamos começar. E aí, vocês acharam esse texto melhor ou pior do que da primeira, da aula passada? Melhorzinho, né? Da aula passada tava bem podre. Não que seja assim um amor, mas... quando- Né? É. Algumas palavras enrolam mesmo, né? Essa história de sinônimos também eles cobram muito. Bem, então vamos lá, vamos começar. Qual dessas que vocês fizeram foi a pior? Qual dessas você olhou e falou assim, não, vou ter que colar, não tem jeito. Aí você teve que colar do coleguinha. Não, vocês não colaram de ninguém. Posso confiar em vocês? Não, eu só não colei, mas também não fiz. Ah, tá. Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Olha, o texto de hoje vai falar sobre o comércio eletrônico. Vocês perceberam, né? E ele vai falar sobre o comércio eletrônico. Inclusive, tem um nome usado para esse sistema. Como é o nome do sistema? B2C, né? Que é o Sistema do Comércio Eletrônico, e vai mostrar, nesse caso, claro, os benefícios, as vantagens, como se dá o processo, e nós, consumidores, também teremos ali alguns benefícios, né? Aí ele vai falar sobre implantação, desenvolvimento, a gente vai comentando isso ao longo das questões, tá? Só toma cuidado que, às vezes, eles se enrolam já no comando. Por exemplo, nessa questão de número 1, ele fala assim, quanto à tipologia textual, atenção, marquem, o último parágrafo. Ou seja, não é para você olhar para todo o texto, né? Então, aqui, se você patetar, você já começa devendo. Porque se você for olhar para todo um texto, é uma tipologia. Se você vai olhar só para o último parágrafo, já é uma outra tipologia. Então, quanto à tipologia do último parágrafo, predomina. Por que o Sebrasp coloca predomina? Porque tem mais de uma, mas sempre tem aquela que predomina. E aí, no último parágrafo, onde já começa o último parágrafo? Utilize o passo a passo sugerido neste guia e seja bem-sucedido. Qual é a tipologia? Letra B de bisteca, direto. Injunção. E aí, como é que nós sabemos? Ordem. Nós temos dois verbos no imperativo. Circulo primeiro lá, utilize, né? Utilize é o primeiro. O passo a passo, né? Seja, marca logo seja, tá legal? Então nós temos aí nesse caso o utilize e o seja, que são verbos que aparecem, que estão no modo imperativo. Então, gabarito, letra B de bisteca, começaram bem ou mal? Mal? Bem? Letra D de dado? Tu queres ver o que no penúltimo? A tipologia expositivo, que ele estaria informando. Para que sistema de transação do comércio... Desculpa. Para tanta capacidade, adequação, conformidade... É expositivo. Porque é uma ordem. Toda vez que você dá ordem, é injunção. Não tem duas ordens lá.
utilize e seja. Quando você tem verbos no imperativo, já é injunção. Muito bem, questão de número 2. Considerando-se as ideias veiculadas no texto, é correto afirmar que ele é destinado, letra C de Shark, comerciante, direto. Vamos lá para o terceiro parágrafo do texto. No terceiro parágrafo do texto, começando, ele é bem direto. Este guia é direcionado aos pequenos empresários, aos varejistas e a todo tipo de comerciante. Só sobre o comerciante. Porque ele vai para o comerciante. Ele fala só do comerciante. É tudo para o comerciante. Exatamente. E aí seria consumidor também. Porque é para o comerciante. Tudo é para o comerciante. Ó, vamos lá para o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Estamos no primeiro parágrafo. A rapidez da difusão do comércio eletrônico tem trazido novas oportunidades para o pequeno negócio, o varejo, olha só, e as micro e pequenas empresas. Olha como ele só fala de empresa. Ele só fala do comerciante, só de empresa. Que se vê na contingência da mudança do comerciante, visando o aumento da lucratividade, novas oportunidades, com a fatia maior do comerciante. Aí você vai lá para o terceiro parágrafo. É destinado ao comerciante, né, todo tipo de comerciante. Vai agora para o último parágrafo, onde vocês leram a injunção. Último parágrafo. Utilize o passo a passo sugerido neste guia e seja bem sucedido no seu comércio. É só comércio, não fala de comércio. É só comerciante. Ele não fala de consumidor, ele não fala de público em geral, ele só fala de comerciante. Gabarito, letra C de Shark. Ei, uma galera se acabou nessa, não foi? Muito bem, vamos para a terceira questão. Depreende-se do texto que a eficácia... Vocês vão marcar a palavra eficácia. Não vai para tentar agora, que eu vou ter que voltar para o texto. Então, depreende-se do texto que a eficácia... Marcaram a palavra eficácia? Vamos agora lá para o texto. Vamos lá para o parágrafo de número 4. Lá onde está escrito todavia. Posso ler? Então, eu vou começar com todavia no quarto parágrafo do texto. Qual foi a palavra que vocês marcaram lá na questão? Eficácia. Grava essa palavra, tá? Todavia, para que o sistema de transações do comércio eletrônico seja eficaz, circule a palavra eficaz, o comerciante deve, para que seja eficaz, o que ele deve fazer? Planejar, implantar, desenvolver. Vocês estão vendo? Qual é o gabarito? O comerciante tem que fazer um monte de coisa, tadinho. O comerciante tem que planejar, implantar, desenvolver. Tem que fazer um monte de coisa para poder ser eficaz. Letra D, ampliação da atividade? Não. Letra A, esforço. Esforço. Porque ele vai planejar, ele vai implantar, ele vai desenvolver. Mas está direto a palavra eficácia aí. Gabarito, letra A de alcatra. Ok, vamos lá? Gente, vamos fazer a diferença agora. Vou apagar bem aqui. Alguém acertou as três, gente?
Duas. Oi. Pode perguntar. Um esforço seu? Pode. Sim, mas se você voltar para o texto, ele não fala que a eficácia está no suporte. Você tem que se basear no texto. Se você voltar lá para o parágrafo que eu acabei de ler, o todavia, está no texto? No quarto parágrafo? Chama ele aí, que eu tô com ele aí, que ele está perdido ali. Tu está no quarto parágrafo do texto? Pois é, lá no todavia. Então, para que esse sistema de transição seja eficaz, aqui que está a resposta. O que o comerciante tem que fazer para que seja eficaz? Ele deve planejar, implantar e desenvolver, ou seja, tem esforço. Se você pega as outras letras, né, você até pode ter, nesse caso, um suporte oferecido, letra C. Você pode ter a letra D, ampliação da atividade. Você pode ter a letra B, transparência. Mas no texto, ele não fala nada disso. No texto, ele vai falar que o comerciante, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que planejar. O comerciante vai ter que fazer o quê? Implantar. Vai ter que, e mais embaixo ainda tem manter. Ou seja, tudo é um esforço danado do comerciante, então é o que está no texto. Então, se você for analisar, por exemplo, essa letra C como correta, de uma forma geral, todas estão certas, porque todas estão relacionadas de fato à eficácia, só que no texto ele fecha à atividade do comerciante. Porque você tem que fechar o que está no texto. Então, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz com vocês? Eu falei assim, marquem a palavra eficácia na questão. Vocês marcaram? Fizeram o que eu fiz? Você tem que fazer assim na prova, senão vocês vão errar. Aí marcaram a palavra eficácia lá no texto, na questão. Qual foi a questão lá? A questão de número 3. Aí falei, vai para o texto e procura a palavra eficácia. Aí eu fui com vocês. Marcamos a palavra eficácia. Para o autor, onde é que está a eficácia? No esforço do comerciante. E onde está o esforço dele? Planejar, implantar. Para ele é aqui. Exatamente, porque o texto falou isso. Porque a eficácia, segundo o autor do texto, está na ação que vai ser desenvolvida pelo comerciante. A ação, no caso, que ele se reporta é o esforço. Qual é o esforço do comerciante? Ele tem que planejar, ele tem que plantar. Vamos imaginar, por exemplo, rapidamente, vamos imaginar que você, que é um comerciante, você abriu o seu negócio, tá? Você abriu o seu próprio negócio. A eficácia do seu negócio, atenção, você começou a vender celular ali agora na feira. A eficácia do teu negócio vai depender de quê? Do teu planejamento, da tua implantação, da forma como você vai desenvolver, como você vai manter. Depende de tudo isso. É isso que ele está dizendo no texto. Pode perguntar. Mas ele usou a palavra eficácia. Ou seja, exatamente. Ou seja, vencem os melhores. Quem foi que conseguiu esse ponto? Essa é Brasp é assim, vence os melhores. Ela é por isso. Qual é a nossa missão aqui? Qual é a nossa missão aqui? Trazer essa orientação para vocês. Então, por exemplo, meu papel. Foi o que eu fiz, eu marquei a palavra eficácia. Agora vai para o texto, procura essa palavra no texto. E aí você encontra a resposta. Ainda que você tenha sido humilhado, o que vale é aprendizado. Entenderam? Aí não, beleza, errei, mas aprendi. Então, a próxima vez eu vou para o texto, eu vou atrás dessa palavra. Vai atrás dela. Entenderam? Aí identificar a palavra, voltar para o texto. E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Vamos fazer a diferença entre compreensão e interpretação. Então, nós temos a compreensão versus a interpretação. Gente, primeira pergunta.
Compreensão é a mesma coisa que interpretação? Não. Qual das duas vocês acham que é a mais difícil? A compreensão ou a interpretação? Interpretação é bem mais difícil que a compreensão. Então, vamos à diferença. A compreensão está no texto. A interpretação está além do texto. Então, aqui infere-se. Tá legal? Então, essa que é a ideia. Então, sempre que você fala, nesse caso, em compreensão, é aquilo que já está no texto. Você não vai ficar desesperado. O que pode acabar com a tua vida na compreensão? Foi o que ele colocou. Saber onde está escrito. Essa é a pior parte. Porque o texto ele é longo. Ele tem vários parágrafos. Então, você leu, mas você não sabe onde você leu. Ou você leu e passou, né, despercebido. Então, nesse caso, perceba, a compreensão está no texto. A interpretação está além do texto, está fora do texto. Esta é a explicação que diferencia uma da outra. Aqui está no texto, aqui está fora. Agora eu vou começar a exemplificar. Vou começar a dar exemplos. O primeiro exemplo que eu vou usar é esse aqui, ó. Vou pegar esta frase aqui. Para que possamos ter bons resultados, para que possamos ter bons resultados, vírgula, precisamos fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Em um intervalo de 40 minutos. Bem, nós sabemos que cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo, mas vamos pegar aqui um geralzão ali dos especialistas, né? De uma forma bem geral. Então, para que tenhamos um resultado eficaz, um resultado melhorado, precisamos fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, no intervalo ali aproximado de 40 minutos. Muito bem. Atenção para o que vai acontecer então. Como seria, primeiro, uma questão de compreensão relacionada a isso aqui, e depois uma de interpretação. Isso aqui, imaginemos, é o parágrafo de um texto. Então, o texto é grande, ele tem vários parágrafos. Esse aqui vai ser apenas um dentre tantos. Imaginemos que este seja o terceiro parágrafo do texto. Como seria uma questão de compreensão? Seria assim, de acordo com o autor do texto, ó, uma questão assim, ó, de acordo com o autor do texto, para que tenhamos bons resultados, precisamos fazer exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana, no intervalo de 40 minutos? Sim, é o que está escrito aqui. Entenderam? Só que, claro, como está dentro de um texto, você fica perdido. Você fala assim, peraí, eu acabei de ler isso aqui. Eu não sei se são 40 ou 50 minutos. 3 vezes, não, acho que são 5. Então, você fica perdido porque tem muita informação. Aí você tem que voltar para poder lembrar. Isso é compreensão, porque está no texto, eu só não sei onde está. Mas eu acabei de ler, está por aqui pelo meio. Agora, vamos para a interpretação. A interpretação não está no texto. Aí vai ser por inferência. É aquilo que você vai pressupor. Então, aqui está o parágrafo. Infere-se do parágrafo tal que se fizermos exercícios físicos 2 vezes por semana, os resultados não serão os esperados? Infere-se que se fizermos exercícios físicos 2 vezes por semana, não teremos bons resultados? Certo ou errado? Certíssimo. Ele acabou de falar que tem que ser pelo menos 3. Ou seja, um dia você não vai ter bons resultados. 2 dias, ainda não. Nem um dia, piorou. Então, nesse caso, tem que ser pelo menos 3 vezes. Ó, pelo menos. Só que isso não está escrito, que 2 dias não vai trazer bons resultados. Isso é por inferência. O que está escrito é que tem que ter no mínimo 3.
Aí já seria uma questão de quê? De interpretação. Vocês estão me entendendo? Vamos voltar agora para a questão do Sebrasp. Nessa questão de número 2, na questão de número 2, voltem, por favor, para a segunda. Ele fala assim, considerando as ideias veiculadas no texto, é correto afirmar. Quem acertou a questão 2 acha que é uma questão de compreensão ou de interpretação? Compreensão. Ele só fala em comerciante. Então, está tudo no texto. Então, este guia é direcionado para o comerciante. Né? Que mais? Para que você seja um comerciante bem-sucedido. Ele está conversando com o comerciante. Então, está tudo no texto. É compreensão. Na questão de número 3, depreende-se do texto. O que vocês acham? Compreensão ou interpretação? Olha, aqui já está um pouco para interpretação. Por quê? Porque lá no texto ele não fala em esforço do comerciante. Você vai ter que trazer por inferência que essas palavras aí, ó, planejar, implantar, desenvolver, manter, tudo isso é o esforço do comerciante. Né? Só que não está escrito a palavra esforço. Mas você percebe que quando eu abro o meu negócio, para que eu consiga manter o meu negócio, eu tenho que me esforçar. E qual é o meu esforço? Eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que fazer implantações de algumas saídas, algumas artimanhas, eu tenho que desenvolver o meu comércio. Então, isso é um esforço meu, eu comerciante. Só que não está escrito esforço lá, então por isso vamos jogar para interpretação. Porque não é o que está escrito, mas você infere. E aí, gente, está muito difícil a vida de vocês? Olha, essa quarta está um pouquinho difícil. Chega a pessoa, outro que estava fácil, me acabei. Então vamos lá para a quarta, seja o que Deus quiser. Tiraste do texto? Os fatores da atividade empresarial exemplificados. Olhem para o quadro. O que é exemplificar? Explicar dando exemplos. Exemplificados no segundo parágrafo do texto são, para você conseguir mais um ponto rumo à glória, letra B de bisteca. B de bisteca. Alguém marcou outra? Letra A de alcatra. Já temos B de bisteca e A de alcatra. Alguém vai se acabar. Alguém vai se acabar. Não tem vaga para todo mundo. Letra C de charque. Já temos A, B e C. Alguém completa com a D de dado? Só faltou a D. Ninguém? Alguém faz a ponte? Muito bem, vou dar o gabarito. O povo de casa não falou nada, né? Vou dar o gabarito da quarta. Gabarito, letra D de defumado. D de dado. Deixa eu... Sim, já vai voltar. Deixa eu só ouvir. Alguém acertou pra cá? Ninguém acertou, ninguém. Não, ninguém. Acho que alguém acertou, alguém tá envergonhado. Recurso nessa. Letra D. Bem, vamos lá, né? Vamos para o comentário. Primeiro passo é o seguinte. Acompanhe a leitura comigo da quarta, tá? Os fatores... Estamos na quarta. Os fatores da atividade empresarial. Por favor, circulem atividade empresarial. Estamos na quarta questão, no comando. Vocês irão circular, por gentileza, atividade empresarial. Os fatores da atividade empresarial exemplificados. O que ele vai querer? A exemplificação, ou seja, exemplos relacionados à atividade empresarial. Agora vamos ao segundo parágrafo. Não esqueça isso, tá? Atividade empresarial. Segundo parágrafo. Com a utilização do sistema B2C, várias vantagens podem ser apresentadas. Como... Olha como ele vai começar a exemplificar. Depois desse como, você até pode colocar um por exemplo. Quem vem colocar por exemplo lá? Como, por exemplo, não dá?
Toda vez que você consegue fazer isso, você está exemplificando. Então, como, por exemplo, a facilidade de estabelecer compra 24 horas. Ele está exemplificando isso aí. 7 dias por semana. Aí você pergunta, professor, mas ele está exemplificando com isso aí? Por que não é a letra A? Aí é que vem o segredo. Porque ele quer a exemplificação da atividade empresarial. Então você vai continuar a leitura. Continua a leitura. Verifica se não te perde. Verifica se ainda a otimização dos... Agora sim, a otimização dos fatores circulem. Da atividade empresarial. Agora ele vai começar a falar. Aí ele continua. Como, depois do como, não dá botar o por exemplo? Dá para colocar de novo, não dá? Como, por exemplo, agora ele vai começar a exemplificar a atividade empresarial. Como, por exemplo, qual é o primeiro exemplo que ele dá? Quadro pessoal. Volta para a letra D, tá lá, ó. Quadro pessoal. Depois, vai ficar lá e cá agora. Qual é o segundo que ele dá? Loja física. Tá lá na letra D de dado. Loja física. Depois, qual é o outro que ele dá? E ele usou o E. Se ele usou o E, ele vai fechar agora. E mobilidade urbana. Fechando a letra D de dado. Entenderam? Menos um ponto. Menos 2. Acho que a professora ia achando que esse texto era melhor do que o da semana passada. É que quando foi lançada a banca Sebrasp, quando falaram assim, olha, a banca vai ser... Eu já fiquei sem dormir naquela tarde. Eu já sabia. Para mim, Sebrasp e FGV são as demônias do Brasil. São as capetas, as satanás. São bem difíceis as bancas. Alguém acertou as 4 até agora? 3, 2, 3, Renato. Parabéns. Alguém mais além do Renato acertou 3? Renato tá no topo, Renato. Tá no topo. Vou jogar quebrando para ti, né, Renato? Muito bem, vamos para a quinta questão. Ei, tu lembras que na semana passada eu falei para vocês que é 100% questão de sinônimos na prova dela? Tá aqui, é uma questão de sinônimo. É 100% na prova da Sebrasp, tá? E aí, só tem um lado bom nisso tudo, que não é tão bom. É que o Sebrasp, claro, às vezes você usa o texto para tentar ajudar, mas ele usa a palavra normalmente ao pé da letra. É o que está no Google mesmo. Entenderam? Eu até falei assim, basta você pagar a internet. Só que na hora da prova não tem celular, né? Mas aqui tem. Alguém teve a coragem de olhar o significado de contingência no Google? Não. Olhem lá. Vocês pagaram a internet? Dá uma olhadinha lá em contingência. Já olharam? Olha aí, povo que já olhou no Google, contingência é circunstância. Letra B de bisteca. Dá para matar pelo texto? É. Essa palavra contingência, que é a mesma história de circunstância, sabe o que é circunstância? São aqueles valores adverbiais, tempo, modo. Então, toda vez que você falar em circunstância, tá? Traduza aí essa palavra circunstância. Então, circunstância está relacionada a isso, a um tempo, a um modo, a um lugar. São aqueles valores adverbiais. E aí, vamos voltar para o texto para enxergarmos isso, quando ele fala assim no texto, deixa eu ver. Lá no primeiro parágrafo, ele fala assim: a rapidez da difusão do comércio eletrônico tem trazido novas oportunidades para o pequeno negócio e o varejo de pequenas empresas, que se vê na contingência da mudança, ou seja, nessa circunstância. Ou seja, sabe o que é esse caso aqui? Desse momento de mudança. Então você consegue trocar a contingência por momento. Eles vivem esse momento. Tudo que é contingência, tudo que é circunstância é tempo, é lugar. São aqueles valores adverbiais. Tanto é, gente, que o advérbio ele é chamado de termo circunstancial. Né? O advérbio expressa uma circunstância. E o que é circunstância? É um tempo, é um lugar. Todos esses valores aí.
Muito bem, agora vamos... Quando eu falei de causal temporal, foi na aula passada? Foi, né? Então, vamos ver se vocês vão se dar bem nessa sexta. Na aula passada falamos sobre essas famílias 100% na prova de língua portuguesa. Causal, temporal, final, consecutiva. Vamos lá. No trecho, com a utilização do sistema B2C, no segundo parágrafo do texto, o termo com expressa... Qual é a letra? Consequência. Letra A, causa. Alguém vai se acabar. Vamos lá para o segundo parágrafo. Começando o segundo parágrafo. Já? Posso ler o segundo parágrafo? Com a utilização do sistema B2C, várias vantagens podem ser apresentadas. Então, atenção. Vamos fazer uma releitura. Como o sistema foi apresentado, consequentemente, várias vantagens foram apresentadas. Podem ser apresentadas, né? Não é nem apresentado lá em cima, é utilizado, né? Deixa eu refazer minha fala. Como o sistema B2C foi utilizado, consequentemente, várias vantagens foram apresentadas. É a causa. Não, a consequência está logo embaixo. Várias vantagens podem ser apresentadas. Letra A de Alcatra. Há uma relação de causa e consequência. Qual é essa relação? É assim, ó. Como o sistema... Olha, lembra que eu dei aquele exemplo mais ou menos assim, ó? Como choveu, as ruas alagaram? Causa e consequência? Qual é a causa? Ter chovido. Qual é a consequência? O alagamento. A mesma coisa aqui no segundo parágrafo. Com a utilização do sistema B2C, várias vantagens podem ser apresentadas. Então, olha a causa. Como o B2C foi utilizado, consequentemente, várias vantagens puderam ser apresentadas. Então, causa-consequência, letra A. E aí, vocês estão muito tristes? Escreve, professor, tomara que eles voltem atrás e tirem essa banca, né?